Muito além do lucro, simplesmente. Eles estão mais ligados, para usar uma expressão aí da geração, em questões que envolvam mudanças sociais, mudanças ambientais e também inovação. Vamos falar sobre isso hoje no Rumo Certo com o tema em empreendedorismo jovem. E aí eu recebo aqui no estúdio do canal Empreender, de forma presencial então, Caio Leal, diretor de relacionamento da Concentro, que é a Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal. Caio, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar representando o movimento aqui. Ótimo, obrigado a você por aceitar o nosso convite e a disponibilidade de compartilhar conhecimento aqui, não só para essa moçada jovem aí da sua geração, que está cada vez empreendendo mais, você vai me dizer se é isso mesmo, mas também até vale para a experiência de outros empreendedores mais sêniores, eu diria. Caio, eu queria, antes de entrar na conversa propriamente, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história de vida também e do trabalho que você desenvolve hoje na federação. Perfeitamente. Então, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou mineiro do pão de queijo, passei a minha vida toda lá. No entanto, no ensino médio, eu comecei no processo de ter que escolher a graduação que eu gostaria de fazer e eu gostava muito do debate político, debate internacional, fazia parte de algumas simulações representando nações, países no geral, e isso me intrigou sobre a questão de analisar diferentes perspectivas e diferentes posicionamentos. Só que, bom, não me interessava tanto pelo internacional e sim mais pelo nacional, então não fiz relações internacionais e quis fazer ciência política. A questão é que não tem esse curso especificamente na UFMG, na Federal de Minas Gerais, e aí eu prestei o Enem e topei aí esse desafio de morar sozinho, ter esse desafio de sair de casa, de vir para a Universidade de Brasília cursar ciência política. Chegando aqui, eu cheguei calor de pandemia, que a gente chama aqui, eu cheguei no 2020/1, no primeiro semestre, tive 5 dias presenciais e começou a pandemia. Aí tive que voltar para casa. E aí foi todo aquele processo um pouco confuso, um pouco desconexo do curso, porque eu me sentia muito afastado, porque as aulas eram remotas, o pessoal ainda estava adaptando de como isso funcionaria. E aí eu precisava de alguma coisa que me prendesse ao curso, que me mantivesse funcionando, e não totalmente estagnado na pandemia. E aí eu tomei a decisão de entrar no movimento Empresa Júnior por meio da Stratégos Consultoria Política, que é uma empresa júnior de ciência política e gestão de políticas públicas da Universidade de Brasília. Eu entrei lá em 2020/2, no segundo semestre, fiquei 4 meses mais ou menos como trainee, 1 ano na área de negócios, no comercial da empresa, então atuava vendendo os produtos, negociando com clientes, quem sabe vez ou outra formulando alguns produtos em parcerias com a diretoria de projetos. E bom, acabei desenvolvendo habilidades como retórica, oratória, diálogo, negociação. E no ano seguinte, eu fui presidente organizacional da Stratégos. Lá na Stratégos são 2 presidentes, o presidente institucional que olha para fora, como forma de representatividade, e o presidente organizacional que olha para dentro para garantir o bom funcionamento, o bom clima organizacional, a boa interação entre as diretorias. 1 ano lá, como presidente, habilitando algumas skills que eu não tinha também, principalmente de relacionamento interpessoal, essa questão de analisar muito a gestão de pessoas dentro de uma empresa júnior. Bom, acho que eu diria que essas foram as principais skills que eu adquiri na empresa júnior. No final, eu estava concluindo meu 3º ano de curso, e são 4 anos, pelo menos na ciência política, mais ou menos, e eu senti que minha caminhada no movimento não tinha encerrado. Então, eu queria saber o que mais o movimento poderia me oferecer, principalmente aqui em Brasília ainda, porque eu ainda estaria graduando aqui em ciência política. E, bom, me apresentaram a Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal, a Concentro, e lá tinha um cargo de diretor de relacionamentos, que em outras federações equivale também ao presidente executivo, já que o papel dele é representar, tanto para o mercado, governo e instituições de ensino superior, o movimento. Então, é representação externa. É como se fosse o presidente institucional da empresa júnior, só que no caso, fui para a diretoria de relacionamentos da federação. Me candidatei, teve todo um processo eleitoral, no qual quem vota é o representante de cada empresa júnior aqui do Distrito Federal, e fui eleito. Então, o meu papel, na prática, é garantir um bom intermédio, um bom fomento do movimento aqui no Distrito Federal, movimentando o ecossistema, conversando com grandes empresas, principalmente empresas que tenham interesse na nossa pauta. Pensando em grandes empresas, por exemplo, a Ambev é uma empresa que tem muito interesse no movimento. Por quê?
as pessoas que participam do movimento já conseguem habilitar hard e soft skills. E as pessoas já estão mais preparadas para o mercado de trabalho. Então, criou-se um mercado de employer branding, basicamente atração de talentos, né, já acostumados a interagir no mercado de trabalho, no potencial de negociação, para dentro dessas empresas. Então, essas empresas tendem a patrocinar o movimento. Então, eu sou a pessoa que intermedia e negocia esses patrocínios também. Essa é a frente de mercado. A frente de instituição de ensino superior, basicamente, a gente lida com o fomento e a continuidade das empresas juniores dentro da instituição. Então, as empresas juniores precisam da instituição e quanto mais a IES, né, a abreviação para a Instituição de Ensino Superior, fomentam as EJs, a abreviação de empresa júnior, mais o movimento cresce. Então, esse é o meu papel frente às IES. E terceira frente, frente do governo. Então, eu tenho que articular principalmente com atores institucionais, seja na CLDF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nas secretarias, com o próprio SEBRAE, por exemplo, que também é uma instituição. Eu articulo essa frente para poder contribuir para girar o ecossistema, para apresentar as empresas juniores ao que essas pessoas têm a oferecer para elas. Ótimo, eu fico muito instigado com isso, é muito conhecimento, muita articulação, né, Caio? Eu quero conhecer um pouquinho mais, que você me fala um pouquinho mais de como funciona uma empresa júnior lá dentro da universidade, que é onde elas nascem, né? Mas também o trabalho que é feito fora, pela federação. Mas vamos lá, o que é, vamos quase que conceituar aqui para a gente entender uma empresa júnior, como ela nasce, qual é o propósito dela? Perfeito. A empresa júnior, estatutariamente, ela é uma associação sem fins lucrativos, porque ela não tem remuneração de sócios, diretores, e elas devem ser criadas por pessoas da graduação. Então, ela tem um professor orientador e ela tem que ter o reconhecimento do departamento ou instituição, né, que está nascendo essa empresa júnior, mas a autonomia é total dos empresários juniores, que são pessoas no processo de graduação. Então, às vezes, vamos pegar um exemplo aqui. Então, eu estou no curso de administração da Católica, né, da PUC, e lá eu junto com outros amigos e falo, quero ter uma experiência prática do mercado de trabalho para poder conseguir um estágio mais rápido, conseguir um bom emprego, já aprender antecipadamente o que eu deveria aprender no estágio, diferentes formas, assim, ou quero empreender, né? E aí ele junta com um grupo de colegas e começa a estruturar, né? Seja um planejamento estratégico, um planejamento financeiro, missão, visão, valores e os produtos, né? O MVP que eles querem vender, o que eles querem vender. Então, a administração, você pode pensar em gestão de processos, né? A avaliação dos processos, como eles funcionam. Na ciência política, que é, né, a minha empresa júnior, a gente faz um monitoramento legislativo, monitoramento executivo, mapeamento de tomadores de decisão. Então, eles tomam essa decisão, unem um grupo e começam a vender projetos e administrar a empresa. E aí são vários setores dentro da empresa. Então, por mais que eu faça ciência política, eu fui presidente organizacional. Então, não necessariamente eu fiz a parte institucional da coisa. Então, às vezes, um administrador, que é especializado em venda, às vezes ele pode ser diretor de projetos. Então, isso garante soft e hard skills que não necessariamente você consegue no curso ou até no estágio, porque dá oportunidades diferentes. Eu nunca seria um gestor de pessoas caso eu não fosse presidente organizacional de uma empresa júnior. Então, eu garanto essas diferentes vertentes assim, para poder trabalhar dentro do movimento e conseguir essas hard skills, né, dentro do movimento. Caio, mas a gente está falando com isso, com a criação e cada vez maior e o desenvolvimento de empresas juniores, com uma certa carência das universidades, é isso? É uma complementação? Exatamente. Eu vejo assim, tá? Honestamente, às vezes, por muitas vezes, alguns cursos da graduação, ou muitos cursos da graduação, eles são muito teóricos e não abrangem muito a prática. E isso acaba pecando principalmente quando você vai para o mercado de trabalho e não sabe o que fazer. Você chegou, formou, às vezes o estágio não é obrigatório. Por exemplo, no meu curso, o estágio não é obrigatório. Formei, e agora? Então, nessa vertente que a maior parte dos alunos ficam. E aí o movimento chegou para sanar pelo menos parte desses problemas. Do formou e agora, no caso agora eu já sei o que fazer. Eu já sei o que eu quero para minha vida, seja assim que formar ou seja um pouco antes também. Gostei do ambiente de trabalho, gostei de vender esse projeto, quero trabalhar nessa área, vou me candidatar para áreas de estágio nesse setor ou trainee, por exemplo. Então, a empresa júnior, ela nasce na universidade, mas a participação não é compulsória, ela não faz parte da sua graduação. Ela é complementar mesmo, é uma iniciativa de cada aluno e futuro empreendedor? Exatamente. Proatividade, né, principalmente para quem não tem uma empresa júnior lá dentro, que é muito mais difícil, né, criar uma empresa do zero e fazer com que ela
dure, né? A Stratégos atualmente tem 18 anos, então eu peguei o bonde andando. Então, realmente é um desafio, proatividade e não é obrigatório. Então, é opcional, depende muito do que você quer para sua vida, do que você quer da graduação, mas eu recomendo arduamente, né? Não, pois é, e não é um movimento novo, né? Você falou aqui, a Stratego, por exemplo, tem 18 anos das ciências políticas da UNB. Exatamente. Que resultado a gente já tem no mercado de trabalho, no mercado de negócios? Para dados quantitativos, eu sei que tem dados quantitativos voltados para maior probabilidade de ser contratado as pessoas que participaram pelo movimento Empresa Júnior. Mas, por não ter esse dado certo, eu vou citar exemplos um pouco mais subjetivos. Por exemplo, eu faço parte do cargo, né, da diretoria de relacionamentos. Os meus antecessores estão em posições muito estratégicas de grandes empresas. A minha antecessora direta, ela faz parte do setor de marketing da Ambev. Então, ela trabalha na Ambev, cervejaria, uma marca bem grande. Antes dela, tem uma pessoa que trabalha no setor de employer branding, de atração de talentos, da Renner. Então, são pessoas que já entram com muito mais facilidade em grandes empresas. Tanto que essas grandes empresas, quando elas patrocinam o movimento, muitas delas fazem até processos seletivos exclusivos, sabe? Porque sabem do valor que isso gera, sabe, assim, o pessoal até brinca, né? Se a pessoa trabalha até de graça, imagina se eu pagar o quanto que ela vai desenvolver dentro da minha empresa. Então, é algo que está crescendo muito e as empresas que são maiores, principalmente, elas já estão identificando esse nicho como um bom potencial de atração e retenção de talentos. Não, ótimo. Então, enquanto profissional, para desenvolver o seu talento no mercado de trabalho. Mas digo também enquanto empreendedor. Tem saído mais empreendedores das universidades a partir das empresas júniores? Tem sim, principalmente no quesito de inovação. O movimento ele preza muito por essa pegada de inovação e colaboratividade, então um ecossistema que conversa muito um com o outro, perde um pouco essa questão de competitividade, de sempre ali pensar no pior para outra empresa e sim talvez construir um produto em conjunto para desenvolver cada vez mais, e uma pegada de inovação, de ser disruptivo, de falar, não, peraí, eu sei que sempre foi feito assim, mas dá para fazer diferente. E nessa pegada as pessoas falam, quer saber? Eu acho que eu posso criar uma empresa. E aí, antes desses dois antecessores, tem um outro que criou uma startup, Atmos Startup, ela trabalha mais na área de energia, preservação, sustentabilidade ambiental, de preservação de energias que são puxadas principalmente de refrigeradores. Então, é uma iniciativa diferente porque inclui inteligência artificial, entende monitoramento, tecnologia e inovação, né? Não é à toa que está conseguindo participar de bons desafios, hackathons, que a gente chama. E, bom, tem muita gente querendo empreender a partir disso, porque vê que dá para ganhar muito mais dinheiro do que, às vezes, né, ser um funcionário, por exemplo. Sim, não, ótimo. Eu queria saber disso também, a diferença das startups, da empresa júnior para startup, e também a diferença dos estágios feitos nas empresas. São três coisas aí que a gente está falando, meio que complementares. Eu vejo que sim. Eu acredito que cada um tem seus pontos fortes e fracos. Eu diria que o ponto forte de empresa júnior em qualquer uma dessas situações, a não ser que você seja o dono da startup, é autonomia. Então, é muito, assim, eu nunca ia imaginar que com 22 anos de idade eu representaria o que seria equivalente a um presidente executivo de uma federação. É uma oportunidade muito grande de liderar pessoas guiadas por um propósito muito cedo. Então, realmente é uma autonomia que você tem de tentativas e erros também, mas também de pensar no grupo. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana dentro do movimento. Startups, além da questão de remuneração que pode haver, eu acredito que elas tendem até a ser mais disruptivas em determinadas ocasiões e dá para você sair bem mais da caixinha. Porque você não fica preso à universidade, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, se uma empresa júnior é criada aqui, talvez ela fique mais presa aqui ao ecossistema que aqui está. Estágio. Eu vejo uma possibilidade, eu gosto de falar do meu estágio porque eu sugerir coisas para minha chefe também. Tipo, olha, no movimento a gente faz assim. Será que dá para aplicar algo parecido aqui? Então, talvez é a oportunidade da gente apresentar a setores que não conhecem o Movimento Empresa Júnior ou não conhecem tanto a pegada de inovação, ideias um pouco mais disruptivas. Então, eu vejo essa oportunidade dentro de estágio, mas querendo ou não, a gente tem que aprender a ser líder e também a ser liderado. Então, acho que o estágio está aí para isso também. Caio, qual é a máxima do momento? Vocês que saem das universidades, estão saindo da universidade, com muito senso crítico que se aprende a ser ótimo, né? É na universidade que se fomentam novas ideias também. Mas eu digo que vocês, enquanto empresários lá pelas empresas júniores,
qual é a máxima que vocês têm percebido de demanda no mercado mesmo? Os novos empreendedores, a gente disse aqui no início que empreendedores jovens estão mais preocupados com causas, mudanças, causas sociais, meio ambiente e inovação mesmo. Empresas sustentáveis hoje têm que ter essa máxima. Como é que vocês veem dentro da universidade que falta a gente trazer para o mercado de trabalho exatamente e para o mercado de empreendedorismo exatamente? Gostei muito da sua pergunta. Apesar dela ser bem complexa, eu vejo muito num quesito, principalmente de responsabilidade socioambiental. Acho que a gente tem muito dentro do movimento, principalmente assim, a gente trabalha de graça. Então, assim, a gente não recebe nenhuma bolsa nem nada para estar no movimento. Só que quando a gente continua nele, a gente quer permanecer nele, a gente gostou tanto da oportunidade, gostou tanto do que o movimento nos ofereceu, que a gente quer garantir que esse movimento perdure, para que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade. E eu acho que é isso que a gente gostaria muito de trazer para o mercado sênior, que essa é a ideia de, assim, agradecer por tudo por onde a gente está, pelo ambiente que a gente vive, tanto no escopo social quanto ambiental, e devolver um pouco para o ambiente. A gente tem apegado um pouco, né, de ESG e etc., de realmente responsabilidade socioambiental. Eu acredito que muitos alunos, principalmente nessa questão de empreendedorismo social, eles vêm com essa vertente. É um pouco óbvio que nem todas as empresas conseguem aderir a isso com tanta facilidade, principalmente um micro e pequeno empreendedor. Não dá para fazer isso com tanta assiduidade, mas se garantir um começo, eu acredito que faz a diferença. Eu acredito que o simples fato de você conhecer uma outra empresa similar à sua e passar um pouco do seu conhecimento é responsabilidade. Aí, no caso, eu entraria talvez em uma responsabilidade empreendedora de garantir que o ecossistema empreendedor da nossa região cresça como um todo. Então, não só nos indivíduos isolados. Ótimo. Não, e discutir ideias é fundamental, que se discuta cada vez mais, né? Porque a gente está vivendo um momento de transformação e muito por conta do digital, mas transformação mesmo com mudança de costume, mudança de hábitos. As empresas têm que se adaptar, é preciso, porque não é porque é bonito, mas é porque é competitivo, é necessário e é bom para todo mundo. Vamos continuar nessa conversa? Eu sei que você tem muito mais para oferecer para a gente aqui, para compartilhar pelo seu conhecimento, pelas discussões que você tem dentro da universidade, também que faz na federação também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta na sequência na conversa, tá bom? Você de casa também? Continua com a gente, Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, seja muito bem-vindo a essa edição especial de hoje. É quase uma hora de conversa e é especial também porque é presencial. Hoje nós estamos falando sobre empreendedorismo jovem, tudo que envolve desde a academia, desde a universidade, até o trabalho fora dela também, nas federações de empresas júniores, país afora. E está aqui comigo um representante, Caio Leal, diretor de relacionamento da Concerto. Concerto, que é a Federação das Empresas Juniores do Distrito Federal. Caio, me fale mais sobre essa importância da gente ter essa formação para além da academia, né? A gente tem falado muito aqui no canal Empreender, Caio, sobre a dificuldade que a gente tem hoje de lidar com o empreendedorismo, porque não tivemos uma educação empreendedora. Nem educação financeira a gente teve, a nossa geração, né? A tua talvez um pouco mais, mas as dos seus pais, como a minha. E a gente não teve educação empreendedora. Falamos aqui que ainda carece um pouco na academia, né? A gente precisa trazer mais isso. Então, eu quero trazer um pouco mais, ainda reforçando essa importância de movimentos como as empresas juniores dentro das faculdades, como movimentos fora também, como você está coordenando aqui no Distrito Federal, para que a gente vá vivendo e executando essa transformação que precisa mesmo. Você colocou no outro bloco de algumas coisas que são fundamentais, que são valores hoje, né? Mas ainda empresas tradicionais precisam entender um pouco mais disso, não só porque é bonito, né, Caio? Não é porque é um movimento, uma onda. É porque isso é lucrativo no final das contas. Isso tem retorno depois também, né? Traga um pouco mais para mim isso do concreto dessa discussão, para além do que a gente está discutindo e do discurso. Como é que você vê isso? É resultado, no final das contas, nas empresas? Perfeito, ótimo ponto. Acho que, principalmente o ditado do resultado, é algo que a gente preza muito dentro do movimento. Afinal de contas, a gente, né, sempre tem aquela
aquela vertente do tipo, não, a gente tem que parar um pouco a empresa, temos que reajustar o interno, por exemplo, e depois a gente toca a empresa de novo. Eu falei, mas poxa, a conta ainda chega, né? Todo mês ainda está chegando a conta, por exemplo. E a gente fala, por exemplo, sobre algo muito comum que é ambidestria organizacional. De trabalhar sempre as duas facetas no âmbito de desenvolver o interno e o externo, sem que, né, cada um deles seja prejudicado. Porque a gente também tem um fator interno, não adianta nada vender 1.001 produtos sem que seja de maneira sustentável, né, para que a empresa continue. E isso é muito comum dentro do movimento Empresa Júnior. Saber gerir e contemplar por meio da sustentabilidade. Porque as empresas juniores, como elas têm um alto grau de rotatividade, de ano em ano tem uma alta troca de funcionários, diretores, presidentes, essa estratégia de gestão de conhecimento, essa estratégia de manutenção, né, do que a gente tem ou de inovar é crucial. A gente tem duas referências, igual você falou, no final das contas é dinheiro. A gente tem 2 exemplos muito grandes aqui, que são 2 milionárias, que se tornaram milionárias deve ter um pouco menos de 4 anos, que são empresas juniores que faturam R$2 milhões ao ano. Empresas juniores. E é algo interessante, porque as duas trabalham na área de gestão, que a gente tem a ADM, que é a empresa júnior de administração da UNB, e o Grupo Gestão, que é a empresa júnior de engenharia de produção da UNB. Elas foram disruptivas, elas estão atuando no mercado tem um tempo já, fizeram o seu nome e foram um pouco inovadoras quando se fala um pouco sobre ecossistema. Normalmente, como tende a ser na academia, às vezes a gente tende a se fechar um pouco ali dentro da universidade, aí que acaba criando uma pequena bolha. Como furar essa bolha? Eu acredito que essas 2 empresas elas tiveram a capacidade de furar isso e entrar em outros ecossistemas empreendedores. Tanto no Sebrae, quanto tem outros setores aqui, tem outras empresas que ajudam a fomentar esse ecossistema. A Moai é um exemplo deles, que eles têm um hub de inovação, um hub tecnológico, em que as empresas fazem o que a gente chama de networking ou bench, né? O benchmarking, justamente para conhecer a ideia que uma promove da outra ali, para que as duas cresçam, no final das contas. Eu acredito que é isso que gera dinheiro. E que muitas vezes no mercado sênior, né, que a gente chama, principalmente no movimento Empresa Júnior, o mercado que está fora do movimento Empresa Júnior é o mercado sênior. Ainda não tem, ainda não leva em consideração, que sou concorrente de tal pessoa, aquela pessoa não me interessa tanto, vou me fechar aqui, me inovar aqui, o que eu souber eu não conto. E essa retenção acaba limitando muito essas pessoas a poder crescer. E a gente tem um lema, né, dentro do movimento Empresa Júnior, que é formar, por meio da vivência empresarial, lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. E antes, assim, a gente tem uma empresa, tudo bem, a gente quer ganhar o nosso ganha-pão, mas a gente está no ecossistema que muitas outras pessoas também querem. Então, fomentar essa integração, essa girada no ecossistema, eu acredito que é crucial assim, para crescer o Brasil, um Brasil empreendedor. Mas aí, do que depende isso? Que não depende só de iniciativa, de entendimento dos empresários, tanto sêniores quanto júniores, mas o que? A gente está falando de política pública também aí? Precisa se trabalhar isso, se pensar isso de uma maneira diferente? Eu acho crucial. A gente tem, assim, um mundo que a gente vive, às vezes as pessoas ou condenam demais os empresários, como eles funcionam, como eles vivem, e às vezes não lembra que, às vezes, a pessoa que tem uma barbearia ali também é um empresário, por exemplo. Então, acredito que levar isso em consideração acima de tudo. Acredito que falta política pública e falta capacitação. E é algo que acredito que foi sanado, boa parte, pelo Sebrae. Micro e pequenos empreendedores costumam ter dificuldade, principalmente porque nem sempre eles têm formação. Então, eles são formados em administração, contabilidade, economia. Eles não têm essa formação. Eles sabem o que eles sabem para poder vender. Vendem a sua mão de obra ou vendem a sua ideia. A questão que toda aquela questão de capacitar para criar um planejamento, uma calendarização, talvez uma matriz de esforço e impacto para ver o que é crucial para fazer agora e o que pode ser feito depois para que sua empresa cresça e tenha uma escalabilidade, precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado. E aí eu acredito que tem 2 políticas cruciais nesse ponto. Eu acredito que esse movimento do Sebrae, ele é crucial. Aquela empresa que tem essa necessidade de se capacitar. Tem muitos eventos que são de graça para você se capacitar ou para você conhecer outras empresas. Vou dar um exemplo prático, tá? Toda última terça-feira do mês, aqui no Distrito Federal, no Parque Tecnológico, tem o Lab Day, que a cada mês é um tema diferente. Então, a gente já teve sobre gastronomia, já teve sobre turismo, já teve sobre construção. Então, diversas temáticas para contemplar o máximo número de pessoas possíveis e de empresas também. Essa política, na minha opinião, ela é fundamental. E tem outras iniciativas que, principalmente, tem que partir do governo. Acho que a gente vai pensar
um pouco de escopo da economia, mas para não entrar tanto no técnico, sobre questão de impostos, sobre como isso tem que ser aplicado em cima dos empresários, principalmente porque o sistema de impostos é muito complexo dentro do Brasil, prestação de contas, às vezes o micro e pequeno empreendedor ou o microempreendedor individual é um só. E para fazer toda essa prestação de contas depois, ele não tem a mínima ideia de como faz. Então precisa de ter todo um processo de guiar. Eu entendo, tem que ter todo um processo de prestar contas para ver se está tudo certo o seu negócio. Mas, por outro lado, capacitar o empreendedor para que ele consiga fazer essas prestações de contas sem ser penalizado no futuro. Mas você acha que tem muito aí de iniciativa do empreendedor também, de buscar essas soluções? Você deu um exemplo aqui do Distrito Federal. A gente tem ainda assim algumas políticas disponíveis e sem talvez exigir muito investimento para buscar conhecimento e talvez essa estratégia para colocar dentro da empresa. Tem uma questão cultural aí também que impede ainda, Caio, nesse sentido? Eu acho que é tanto cultural quanto de conhecimento. Eu acredito, assim, pensando na ótica de um microempreendedor individual, ele vai lá, trabalha, vende o pão dele e volta para casa porque tem que cuidar dos filhos ou tem que fazer outras coisas. E às vezes ele não tem acesso a entender que o Sebrae constrói isso, que o Sebrae faz isso. Tem um exemplo interessante em Belo Horizonte. Uma parente minha, ela saiu da loja dela e ela queria criar uma loja do zero. Ela falou, não, quero empreender, quero tomar essa iniciativa. E nesse métier e tudo mais, a gente tem o centro da cidade, lá em Belo Horizonte, uma muvuca e tal, e você tem o preço da loja, de alugar uma loja. E ela falou, não, beleza, acho que dá para alugar aqui, acho que eu consigo uma margem de lucro, dá para fazer e tal. Assim, a força de vontade tinha. A técnica e entender que tinham pessoas que talvez poderiam capacitar ela também, ela não tinha. Então, eu acredito que é uma cultura de que talvez as pessoas não sabem disso, não sabem que tem pessoas, empresas e instituições que estão aptas a ensinar de graça e que ela pode ganhar muito com isso, inclusive ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu vejo muito isso como uma alternativa. Logo em cima do parque, se não me engano, é no segundo andar, tem uma aceleradora de startups. Então, é uma empresa que chega lá com todo o know-how que ela tem, ela avalia ideias boas, ajuda a amadurecer essa ideia boa e joga no mercado de uma maneira muito mais veloz do que se uma pessoa estivesse sozinha. Agora, os jovens parecem que estão mais antenados a essas oportunidades, eles já estão instigados a isso desde sempre, né? Eu queria saber também como que chega todo esse conhecimento para além do profissional que está se formando na academia, como isso chega também aos empresários, ao mercado de trabalho hoje e aos empresários também sêniores. Há alguma parceria? Qual é o trabalho, por exemplo, feito pela Federação aqui no Distrito Federal e nas outras unidades da Federação, para que esse conhecimento chegue de forma mais orgânica também às empresas que estão hoje já no mercado e às vezes nem têm ideia do gargalo que tem para resolver? Nossa, perfeito. Eu diria 2 pontos principais, comunicação e tecnologia. Tecnologia porque, principalmente pensando no empresário júnior, mas também no empresário sênior, principalmente no microempreendedor, mas aquela pessoa que sai de casa, vou para a aula, da aula, tenho que almoçar, de almoçar eu tenho que ir para o estágio, e na volta eu tenho que estudar, ou tenho aula de novo, ou eu tenho a empresa júnior para cuidar. Então, isso tudo, ou um projeto de extensão, né, impede ela de poder chegar lá em algum ponto, de abrir um site, pesquisar, tipo, como fazer uma matriz SWOT, né, uma matriz de fraquezas, ameaças, oportunidades, forças. Então, isso tudo, o fator tempo é importante, inclusive para poder fazer essas pesquisas e tudo mais. E a federação surge nesse modelo de facilitação. A federação ela tem 3 pilares atualmente, pelo menos aqui no Distrito Federal, que é representar, desenvolver e expandir o movimento Empresa Júnior no Distrito Federal. E aí eu apelo muito na questão do desenvolver. Dentro das empresas juniores, a gente tem, pela federação, um programa de guardiões. Então, a federação, por meio da diretoria de inovação, que é uma das áreas da federação, fornece pessoas que já passaram pelo movimento. Então, por exemplo, eu faço ciência política, mas eu conheço sobre empreendedorismo porque eu passei pela Strategies Consultoria. Então, um pouco do básico, eu sei algumas coisas que pessoas que acabaram de entrar na empresa não têm a menor noção. E aí, eu, por exemplo, sou guardião de empresa júnior de engenharia civil e arquitetura, de empresa júnior de audiovisual e sou guardião da empresa júnior de engenharia eletrônica. Então, são setores completamente diferentes, mas todos eles têm um ponto em comum, que são dores. Dores do tipo, como eu posso captar um cliente?
Que tipo de gargalos esses clientes costumam ter? Que tipo de gatilhos eu preciso apresentar numa apresentação de proposta para que o cliente feche comigo? Como gerar valor na minha proposta? Isso tudo são estratégias que eu acabei desenvolvendo com o tempo, aprendendo com outras pessoas, e a federação também faz esse intermédio com empresas grandes. Então, por exemplo, a Ambev recentemente abriu um processo de estágio, um programa de estágio. E para atrair, né, pessoas e outros talentos, ela quis entrar mais na universidade. E por isso, ela, né, uma das pessoas do setor de Employer Branding da Ambev me chamou e falou: Caio, eu queria poder dar capacitação para algumas empresas juniores. Você apresenta para mim? E eu falo: empresa júnior tal tem uma dor voltada para gerenciamento de projetos ou metodologia ágil. Vai lá uma pessoa da Ambev, que já está mais acostumada com a pauta, vai lá e dá uma pauta para a empresa júnior. É muito comum isso. O Sebrae tem a gente ainda está desenvolvendo essa parceria, mas é de fazer uma solicitação. Vai rolar um evento tal dia, a gente gostaria que tivesse um profissional na área de inovação, de gestão da inovação, que é algo extremamente complexo, para poder dar uma pauta no movimento. E aí o Sebrae leva um profissional que consiga dar essa pauta e alinhar a linguagem do movimento, que é um pouco diferente dos empresários sêniores. E aí é o que eu vejo o potencial do networking, dos empresários sêniores também. Porque alguns eventos, e é um erro do movimento, empresa júnior também, eles se fecham em si. Então a gente faz um evento, a gente tem 3 eventos principais aqui, só que nenhum deles a gente abre para o externo. A gente chama pessoas de fora para capacitar o movimento, mas a gente nunca pensou em fazer um coworking ou um hub ali para cada um apresentar um pitch ou falar das suas ideias, falar de um case de sucesso na sua empresa. E eu acho que é o próximo passo, assim, na minha opinião, da federação. E o tripé é a parte da expansão? Exatamente. Que precisa talvez explorar um pouco mais. É porque o empresário é um sujeito solitário, né? Geralmente solitário, resolvendo a dor dele. Quanto mais a gente tenha essa união, essa integração, a gente vai mudando junto, é um movimento conjunto, né? Não se dá para pensar na empresa como um lucro pessoal, né? E só. A gente abriu aqui dizendo que para as empresas júniores, ou enfim, para os novos empreendedores, lucro não digo um detalhe, mas não é o primordial, né? Ele está dentro lá, mas tem outros valores tão importantes hoje em dia para que deem resultado nos negócios. Você fez referência à inovação. Inovação é um negócio curioso também, né? Que a gente é levado muito a pensar em inovação, relacionar a tecnologia e às vezes até um bicho de 7 cabeças que não é para todo mundo e tal. E inovar é colocar uma ideia em prática, né, Caio? Como é que a gente pode pensar em inovação de forma também, gosto dessa expressão, mais orgânica, é no dia a dia. A inovação pode estar aqui na ponta do meu nariz, eu não me dá conta. Como é que vocês veem isso? Dentro das empresas, dentro da academia, das empresas juniores e também pelo trabalho que você desenvolve lá na federação. Perfeito. Inovação, todo mundo pensa que tem que ser uma ideia completamente disruptiva que ninguém pensou na vida. Então, todo mundo pensa que tem que ser necessariamente você criar um bicho de 7 cabeças para depois fazer as coisas acontecerem. E eu discordo. Inovar é inovar onde você está, sabe? Infelizmente, nem todo mundo tem o melhor dos processos dentro da sua empresa. Então, o simples fato de você pegar uma ideia de fora, mesmo que já seja utilizada, e trazer para sua empresa algo que não era implementado antes, é inovar. Porque algo que sempre era feito de uma forma, você está mudando. É uma estratégia do empreendedorismo e é crucial. E, assim, igual você falou sobre a questão de lucro, né? Apesar de não ser o primordial, todo mundo acaba, no final das contas, olhando para ele. Se você não olha para os outros fatores, o seu lucro vai ficar limitado também. Então, entenda os outros fatores, inclusive inovação, networking e etc., como também impulsionadores, né, do seu lucro. Obviamente, as pessoas que ganham mais dinheiro foi porque tiveram a ideia primeiro. A gente pega os milionários no Brasil todo, desenvolveram uma ideia, foi disruptivo e agora está ganhando muito dinheiro. Então, inovação eu entendo nesse aspecto, mas associada à tecnologia também. E aí tende a aumentar um pouco a complexidade, naturalmente, e faz parte. A gente tem muitas empresas juniores de tecnologia. Então, a gente tem engenharia de redes, engenharia de comunicação, engenharia de computação, entre outras. E aí, por que eu falo sobre isso? Porque chegou uma onda da inteligência artificial. E ela chega para ficar, naturalmente. Seja o chat GPT durante a aula, não consigo fazer um controle de leitura, um fichamento, deixa eu pedir ajuda para o chat GPT. É errado, viu, gente? Não façam isso. Mas até entender como eu posso usar a inteligência artificial no meu negócio. Vou utilizar o exemplo prático da startup, de um pós-júnior, que a gente chama, né? De uma pessoa que ocupou meu cargo no passado. Ele teve a ideia de colocar a inteligência artificial
para gerenciar a energia dos freezers. Então, o freezer, principalmente um freezer de supermercado, você abre ele principalmente no horário comercial, de 8 às 18 lá, tem pessoal abrindo e fechando, abrindo e fechando. Mas a inteligência artificial vai notar que a partir de uma certa hora, essa frequência reduz. E aí você não precisa impulsionar tanta energia para manter a mesma temperatura do freezer. E aí você vai desenvolver uma inteligência artificial para que ele faça sozinho e você não tenha que ir lá regular a temperatura do freezer. São coisas pequenas, mas os processos que poupam tempo do empresário, principalmente o empresário que não tem tanta capacidade operacional, poxa, desenvolve demais. Então, assim, não vai pensando que o pequeno e o médio empreendedor não pode ter tecnologia dentro do setor dele. Às vezes isso vai facilitar muito a vida dele. Facilita processos, né? Nesse caso, como você disse, do freezer. E tem outra que sobra mais tempo para você pensar estrategicamente, de certa forma, né? Ou, enfim, para lidar também com outras questões importantes, com gestão de pessoas, que é que a gente falou já aqui, tão importante. Caio, vamos fazer mais um intervalo rapidinho, seguindo essa conversa. Eu quero que você me fale um pouquinho depois, na frente. Ainda talvez a gente avance aí na inteligência artificial, mas um pouco de cenário também, né? Que cenário que a gente tem hoje de empreendedorismo jovem, que é o tema central aqui da nossa conversa, né? E que oportunidades tem também pela frente. Intervalo rapidinho, você de casa também, continue com a gente aqui nessa edição especial do Rumo Certo. A gente volta já já. Muito bem, vamos para o último bloco do Rumo Certo de hoje. Fico muito feliz da sua companhia com a gente até esse momento e a gente tem pelo menos mais uns 15 minutinhos de conversa ainda e de um tema para lá de importante, para lá de interessante. Estamos falando hoje sobre empreendedorismo jovem e eu tenho aqui no estúdio do canal Empreender em Brasília, Caio Leal, aqui comigo, diretor de relacionamento da Concerto, que é a Federação de Empresas Júniores do Distrito Federal. Caio, continuamos nessa conversa e a gente entrou na questão da tecnologia e inteligência artificial. E como é que vocês vislumbram, jovens, o futuro? A tecnologia como ponta de tudo, né? Ela vai estar dentro das empresas e sim. E como é que a gente tem que se preparar para essas tantas mudanças que acontecem a cada segundo, tantas ferramentas novas que vêm por aí? É necessário. É necessário, um ponto importante, até uma dica, né, para o ouvinte, eu diria que é principalmente a questão, talvez, ouvir podcasts. Você tem o Spotify é aberto para todo mundo, dá para abrir ali episódios, e tem muitos episódios voltados para tecnologia. Ou no YouTube mesmo, fala assim, inovações tecnológicas, você vê essas questões, ou você abre um jornal e você fala, o ChatGPT vai dominar o mundo. Você acaba... Se você ficando situando ali, sim, pelo menos tirar 15, 20 minutos do seu dia para ver o que está rolando, eu acho que tende a ser muito importante. Para os jovens fica um pouco mais fácil, porque a nossa vida é um pouco elétrica e tudo mais. A gente, nessa correria, saio, vou para aula, vou para o estágio, vou para a empresa júnior, tem um outro projeto de extensão que eu estou fazendo. Como é que cabe isso tudo nesse tempo, Caio? A gente faz caber, dá um jeito. E honestamente, assim, essa tecnologia remota veio para ficar. Então... Querendo ou não, essa modalidade híbrida, talvez, de trabalho também veio para ficar. A modalidade um pouco mais flexibilizada, talvez, de tipo, quando eu vou para a sede atuar, será que eu preciso mesmo ir para a sede? Às vezes isso vai falar até um pouco sobre clima organizacional, sobre como o funcionário se sente. Vou ter que pegar um exemplo prático, não tem jeito, da minha vida. Eu estagiava, e, bom, eu pegava 2 ônibus saindo da UNB para ir para o meu estágio. E é 1 hora. O que eu poderia... E olha que eu moro no plano piloto. Para quem não entende, basicamente eu moro no centro de tudo. E o meu estágio também é no centro de tudo. Só que, por mais que deva ser no centro de tudo, as coisas parecem distantes por causa... Seja da malha urbana e etc. O que eu poderia estar fazendo nessa 1 hora, né, que eu estou de transporte? Né? Então, acho que é um ponto importante. Um outro exemplo prático, bem curto também, minha mãe, ela trabalha na cidade administrativa de Belo Horizonte, que é um lugar que fica a 40 minutos de carro da casa dela. O que eu poderia estar fazendo nesse tempo? A cidade administrativa, pelo menos o local que ela trabalha ainda num sistema híbrido. Então, compensa, relativamente falando. Mas é interessante, você está falando aí de redução de custos, né? Gestão de custo com isso também,
para o seu dia a dia, que é importante se pensar nisso para trazer para a sua empresa, né? E às vezes está em tão lugar comum e a gente faz tanto às vezes as mesmas coisas e não se dá conta de que a gente hoje tem ferramenta, a tecnologia ajuda, né? Então é otimizar seu tempo também e gestão de tempo, quando você fala aí de ouvir podcasts, é tirar um tempo no dia, é conhecimento que se absorve, né? Nem tudo é investimento, eu digo no sentido de gasto, nem tudo é ter que desembolsar. Mas hoje com a tecnologia, com as facilitações, o futuro é isso, né? É buscar conhecimento aqui e ali e aí trazer isso para dentro das empresas de forma estratégica mesmo, né? E aí a partir dali você acaba tendo mais resultados mesmo. Caio, me fala um pouquinho do cenário nacional. O que a gente tem hoje sobre jovens à frente dos seus negócios? Você tem conhecimento desse cenário? É uma geração que não está mais tão preocupada como a nossa de buscar uma carreira, um concurso, ou uma colocação numa empresa, por mais que também seja importante, a gente falou disso aqui no começo, mas a gente tem mais jovens empreendendo no Brasil e com mais eficiência? Tem, e eu devo isso muito aos jovens rebeldes, parcialmente falando. Porque para inovar, para empreender, tem que ter muita coragem, sendo bem honesto. Eu falo isso dentro do Movimento Empresa Júnior, mas o Movimento Empresa Júnior é um projeto de extensão dentro de uma universidade. Então fica relativamente um pouco mais fácil, porque você pode se desenvolver ali à medida do possível. Se você vê que está muito ruim, você pode sair. A questão é que quem larga parte das coisas, eu tive um conhecido que largou o curso de gestão de políticas públicas para falar, quer saber? Vou empreender. Tem que ter muita cara a tapa, então tem que ser um pouco rebelde nesse ponto. Mas dá para fazer isso com bom planejamento também, não vou mentir. Vou pegar um ponto crucial, assim, o empreendedorismo também está chegando no ensino básico, e eu acho muito importante também chegar. Tem uma instituição chamada Junior Achievement, que também cuida de formação empreendedora, principalmente focada no ensino básico, ensino médio principalmente, em capacitação, voltada para o que é empreender, como criar uma empresa, às vezes até mesmo para a pessoa falar, dá para criar uma empresa, porque às vezes ela nem sabia que dava para criar uma empresa com 18 anos de idade. Às vezes você está no meio de um processo de graduação, você tem uma ideia e você não tem tanta coragem, não sabe se vai, se não vai, se é tão simples, às vezes, por exemplo, até criar um MEI, né? É relativamente simples, né? Digamos assim. Então, ter essa iniciativa, ter essa cara a tapa para se preocupar com isso e as oportunidades que a gente vê, graças à tecnologia também, na televisão. Aí você vê, a gente dá visibilidade, igual vocês estão dando essa visibilidade, por exemplo, para eu que participei do Movimento Empresa Júnior. E certamente muitas outras pessoas passaram por aqui e começaram a empreender desde pequenos. E às vezes falaram assim, não, olha, eu vou participar da graduação, mas eu quero ter... um outro caso interessante. Eu vou participar da graduação, mas eu quero ter uma fazenda. Eu quero cultivar ali, eu quero crescer essa fazenda a ponto de eu poder comercializar e exportar. Então ela vai conciliando os dois, até ela ver que ela consegue criar com suas próprias, né, as suas próprias rédeas ali e falar, virou um negócio lucrativo, consigo me manter com aquilo e aí segue sua jornada dentro do empreendedorismo. O empreendedorismo jovem tem essas, né, vertentes, principalmente de quem está começando, mas também quem tem um pouco seja de um peso ou né, da felicidade, de dar sequência. Né, de pessoas que têm um pequeno negócio, famílias, e às vezes o filho deveria assumir ou tem o interesse em assumir, e também requer né, muita coragem, assim, porque você vai pegar um negocinho em andamento, que você vai ter que talvez conhecer do zero, se capacitar sobre, e fica o peso do legado, o peso da tradição. E participei de uma roda de conversa muito interessante sobre essa questão, né, de questão sucessória empresarial. Como garantir uma boa gestão de conhecimento, como garantir a inovação sem perder tanto na tradição, porque em determinadas ocasiões a tradição é importante, às vezes é o que mantém a cultura da empresa, o nome da empresa. Então, são diversos dilemas que são apresentados, mas é um desafio muito legal, é um desafio muito bacana que eu acredito que sim, que as pessoas que têm essa oportunidade podem ir fundo, que eu acho que vai dar muito certo. Empreender instiga, né? A gente vê que instiga cada vez mais, né? Se tem uma ideia de que ser empresário, você vai ser melhor, mais bem-sucedido, pode ser sim, mas é preciso cada vez mais, por conta de tanta tecnologia também e de mudanças de mercado, a gente está mais competitivo também, é mais difícil, tem mais oportunidades. Mas você tocou num ponto que eu gosto muito de trazer mesmo, de discutir também, que é a questão de sucessão, né?
o quanto é importante se pensar na sucessão, enquanto se preparar para os jovens para a sucessão, mas como essa transição acontece e depende muito do tradicional, né? Depende do pai, enfim, de quem está à frente da empresa, para formar isso, eu diria, quase que desde criança, quase que na base, né? Porque o jovem vai ser instigado a fazer a sucessão, não só porque a empresa dá lucro, né? Mas se ele não tiver um relacionamento já empresarial e relacionamento também, bom de relacionamento com o gestor maior, muito provável ele vai procurar uma outra oportunidade. Às vezes a oportunidade está em casa, né? No agro a gente vê muito isso também, a sucessão acontece muito mais. Hoje, felizmente, a gente está vendo jovens mais indo buscar conhecimento, informação, graduação e voltar para a sua fazenda para tocar o negócio. Mas antigamente havia-se também muito uma discussão, e os pais muito responsáveis por isso, de dizerem que era muito difícil no campo, o campo é muito trabalhoso, que eu quero que meu filho vá. E aí o filho foi fazer medicina, foi fazer outras coisas, e o negócio estava ali, né? O quanto a sucessão tem essas duas vias, o jovem sim para buscar conhecimento mas também de quem está no processo sucessório ali, que vai deixar o legado, e mais, para além do legado, mais a estrutura, trabalhar nisso junto. Você vê faz sentido esse casamento aí, Caio? Eu acredito que faz sentido parcialmente, visando principalmente, as pessoas falam, né? Empreender, o ato de inovar, gerir uma empresa, é um dom de nascença? Eu discordo. É algo que você desenvolve. Mas querendo ou não, aí vai chegar, né? Eu poderia ter feito ciência do Estado em Minas Gerais, eu poderia ter feito administração, gestão pública, mas eu quis fazer ciência política porque eu me sentia mais feliz fazendo ciência política. Então, eu acho que tem esse primeiro ponto, que talvez tenha que ser avaliado, porque, querendo ou não, a motivação, que a gente fala, né, muito dentro do movimento, motivação dos membros, principalmente do CEO, ela é crucial para o bom rendimento da empresa. Então, não adianta eu assumir uma empresa sendo que eu quero fazer outra coisa da vida. Mas aquela pessoa que chegou um pouco de paraquedas, olha, eu nunca empreendi antes, vou ter que assumir um negócio ali milionário, talvez. E falar, e agora? O que eu faço? Ou um negócio menor, mas é o sustento da família. E agora? Qual que é o meu próximo passo? Será que eu consigo fazer isso? Consegue. Tem métodos, tem meios. Aproveita que você é jovem, aproveita que você está nessa vertente de pesquisar tecnologias, vai no banheiro, toma um banho quando você ouve um podcast de tecnologia sobre gestão empresarial, o que mais tem é isso. Então, aproveitar essas oportunidades, porque se você quiser mesmo, vai fundo e é totalmente possível. Vou falar que é só querer, mas em muitas ocasiões é só querer. É buscar, né? Conhecimento se tem aí. Nessa idade também a gente pouco sabe o que quer, né, Caio? É difícil encontrar um jovem como você que já tem essa definição, né? Você já trazia isso, já sabia o que queria antes do vestibular, imagino. Muitos jovens fazem vestibular sem saber o que querem e vão se descobrindo aos poucos. O bom é que a gente tem hoje realmente muita tecnologia, muitas ferramentas que facilitam nesse processo. Entrando ainda nessa questão de mudanças, que a gente está num caldeirão de mudanças de comportamento do consumidor também, nas relações de trabalho dentro das empresas, Caio, a gente às vezes acaba atribuindo muito a muitas mudanças e até dentro das empresas muita rotatividade, uma dificuldade talvez de gestão de pessoas por conta de uma geração que acaba exigindo ou acaba implantando um processo de pouca fidelidade com o seu trabalho, de buscar sempre uma outra... Está sempre buscando o novo, o jovem, e isso é bom, né? Muito bom. Mas o quanto a gente pode atribuir algumas dificuldades que a gente encontra quando se fala de gestão de pessoas à questão geracional? É mesmo, essa juventude e a sua geração é uma geração que está mais em busca da... Todo mundo está, mas enfim, preconiza a felicidade, eu quero ser feliz e se não for aqui eu vou ser lá. É um pessoal mais imediatista mesmo. Isso não é de todo justo também atribuir à geração, né? Como é que você vê? Tem uma faca de dois legumes, como a gente brinca, né? Querendo ou não, você tem um lado de o imediatismo, a necessidade de um resultado a curto prazo vir, que é interessante por uma ótica, mas você tem um lado ruim quando você pensa no longo prazo e numa sustentabilidade, por exemplo, da empresa. Tomar grandes decisões num prazo curto de tempo pode ser prejudicial. Então, eu atribuo, primeiro, assim, querendo ou não, a geração, todo um contexto acaba influenciando essa questão, a questão da tecnologia, a questão de ser tudo muito rápido e você criar as coisas mais rápidas ainda, mas, querendo ou não, tem que ser controlado.
Se não for controlado, não vai se encaixar em ambiente nenhum, porque você tem o limite do humano, o limite possível e o limite sustentável também. Então, é pensar nessa ótica tanto quanto um líder, um chefe, um dono, mas também quando a pessoa que está trabalhando lá, de não querer as coisas sempre na hora, sempre na mão, de uma facilidade um pouco mais, né, acima do normal, porque realmente isso também faz parte do seu crescimento. Então, você desenvolver essa paciência. A paciência, eu diria que é um dos maiores inimigos atuais assim, dessa gestão. E eu falo reconhecendo isso também, porque eu também me considero uma pessoa impaciente em um processo de redefinição ou reconstrução. Então, é um trabalho que não vai ser decidido, tipo, beleza, cheguei no trabalho, vi que aqui eu preciso ser mais calmo, pronto, vou ser mais calmo. Não. Isso vai ter que mudar. E passando assim, eu acho legal o tema sobre gestão de pessoas, sobre questão de ambiente. Então, você chega numa vibe que você senta no escritório, senta na cadeira, fica 8 horas lá e depois você vai embora. Talvez um trabalho um pouco mais monótono. As pessoas estão um pouco fugindo disso. Talvez assim, as principais empresas estão fazendo um pouco diferenciado. Abre um lugar aqui, um espaço com puffs para um local de descanso. Ou até o local de trabalho tem puffs ali, uma vibe um pouco mais leve, talvez, um pouco menos tensa de trabalho, um pouco mais dinâmica. Então, assim, às vezes isso assim, é algo mais de vivência, mas algo que fala sobre produção, juntar 2 ou 3 áreas no mesmo ambiente, em vez de ter paredes dividindo elas. Facilita a conversação, facilita interfaces entre as áreas e talvez pode aumentar a produção de uma empresa. Então, isso tudo diz sobre gestão de pessoas e coisas assim que, honestamente, na minha opinião, é tentativa e erro em muitas ocasiões. Ver se esse ambiente dá certo. Às vezes, a gente está numa empresa que a maior parte são pessoas mais velhas e estão acostumadas com o método normal e está feliz e está tudo bem, assim. Ou às vezes vai chegar um estagiário e vai falar, olha, eu não me identifico com isso aqui, a gente vai ter que mudar um pouquinho. Ou aí começa a chegar uma onda de estagiários que você vai falar, isso vai ter que mudar. Então, a pandemia chegou principalmente com o regime híbrido, mas ele já estava começando a chegar em muitas ocasiões, seja por tempo de deslocamento, principalmente pensar numa cidade como São Paulo, 2 horas para chegar no local de trabalho, às vezes isso pode ser repensado. Às vezes a pessoa pode produzir muito mais se ela, em parte, estiver em casa e não tiver que fazer 4 horas só de translado. Então, são muitas coisas dentro de motivação dos membros, gestão de pessoas e clima organizacional para fazer, que eu acho que vai ser uma das chaves, assim, inclusive, para empresas fazerem sucesso a partir de agora. Desafio, né? Mas eu digo para além, é importante mesmo a gente pensar nas questões estruturais, né? Talvez ambientes mais interessantes, né? Mas para além disso, o que você considera importante também para questões comportamentais? O que o jovem hoje, que ambiente ele quer dentro das empresas, para além da estrutura, digamos, né? Que empresa você gostaria de trabalhar hoje? Que ela te oferece o quê? Que também, para além do benefício, do salário, que é importante, é preciso ser pragmático. Mas tem outras coisas que o jovem valoriza muito mais e que a gente precisa valorizar, todo mundo precisa valorizar muito mais para ser mais eficiente. Com certeza. E, assim, engraçado, quando a gente fala aqui de Brasília, a gente comenta até que o setor público, por vezes, paga um salário maior. Às vezes é para compensar um pouco de algumas limitações que o setor público tem enquanto estágio. Tá? Só um exemplo prático, né? Por exemplo, o local que eu estagiei talvez poderia estar mais aberto a inovações ou autonomia, que poderia me deixar um pouco mais animado e empolgado para poder atuar em determinadas ocasiões. Mas, no entanto, às vezes a remuneração compensa, fala, não, vou ficar por aqui. Mas, assim, eu, Caio, agora, se eu fosse sair do Movimento Empresa Júnior agora e quisesse ir atrás de uma empresa, eu pensaria primeiro numa empresa dinâmica. Então, necessariamente, uma empresa que não fica aquela questão da vibe sentada 8 horas. Às vezes, até mesmo assim, a gente tem o que a gente chama do Movimento Empresa Júnior de pulso, né? Sentar meia hora por semana com o liderado e falar, e aí, como é que tá? Como é que tá as demandas aí? Ah, gostaria de pegar mais essa parte aqui? Não, beleza, vamos ajustar. Isso dá dinâmica, principalmente para minha semana, para não ser algo muito monótono. Segundo ponto, igual eu disse, autonomia. Eu acho assim, obviamente, você não vai botar a empresa nas mãos de um estagiário, mas se você falar assim, olha, minha chefe também falava isso de vez em quando, eu quero ser provocada. Isso tem que mudar. Eu acho, olha, a gente precisa de um método para garantir mais visibilidade da nossa instituição no meio político. Me dê propostas, apresente para mim. Isso dá até uma animosidade para falar, quer saber?
eu vou chegar em casa, mas eu vou dar só uma pesquisada nessa parte de tecnologia aqui, porque eu acho que ela pode valer muito a pena para a visibilidade. E ser reconhecido é uma das partes cruciais dentro do mercado. Então, às vezes, o chefe está lidando com 1001 coisas e o estagiário está lá querendo produzir ou inovar ou apresentar uma proposta diferente e o chefe não olha para ele. E, às vezes, ele pode apresentar um resultado disruptivo ou uma proposta disruptiva. Assim, não vou falar que salva a empresa, porque são casos muito pontuais, mas tipo, que pode mudar o modus operandi da empresa. Então, eu diria que autonomia, dinâmica, essa questão da dinâmica entra também na questão do trabalho híbrido, eu acho que é importante abordar, principalmente para o jovem universitário, porque tem muitas outras coisas para fazer simultaneamente. Então, eu diria esses principais. Maravilha. Não, ótimo. A gente aprende muito com essa moçada. Que bom, Caio. Foi um prazer enorme ter você aqui. Deixa eu só, matando uma curiosidade, essas pulseiras tantas que você usa são de participações em eventos pelas empresas juniores, é isso? Exatamente. E aí você fica bem aberto, assim. Eu participei de 2 eventos nacionais, então você compra a pulseira e fala, olha, tive naquele evento, bate até aquela memória, nossa, aquela capacitação que eu tive foi muito legal. Então, assim, é um método cultural que a gente fala sobre vivência. Tem gente que enche o braço todo e fala, olha, visitei, conheci outras federações também, isso foi muito legal. É bom, e aqui uma demonstração, né? Do quanto você participou, do quanto conhece já. Foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigado pelo aprendizado também que foi conversar com você hoje. Sucesso cada vez mais nos seus negócios. E volte mais vezes aqui no canal Empreender para a gente conversar. Com certeza, fico à disposição. Agradeço de novo o convite. Eu acredito que esse espaço para o empreendedorismo jovem é crucial para a gente se mostrar cada vez mais. Muito bom. A você de casa também, aí da sua empresa, muito obrigado pela sua participação, por estar com a gente aqui no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.